Olá, pessoal, ficou mais fácil? Vamos agora ao nosso terceiro exemplo da continuidade de função. Então, nós temos aqui, verifique por definição se a função f de x é contínua em a igual a 5. Ok, nós temos uma função f de x aqui que é definida por duas sentenças. Por definição, nós vimos que nós temos três procedimentos. Primeiro, nós vamos verificar se o f de a é definido. Segundo, nós vamos verificar se o limite existe. E terceiro, nós vamos verificar se esses dois são iguais, se o f de a e o limite são iguais. Então, vamos lá. Primeiro passo é verificar o f no ponto dado, ou seja, no ponto 5. f de 5. Nessa função aqui, olha, onde que eu vou fazer essa verificação? Na primeira sentença ou na segunda? Na segunda, porque eu não quero ponto 5, x igual a 5, somente na segunda sentença. Ou seja, quando x vale 5, meu y vale 2. Ok, está definido meu ponto. Segundo agora é analisar o limite. O limite desta função, quando x tende a 5, vai ser, lembrando, né, as nossas aulas de limite, quando eu tenho uma função definida por duas sentenças, e essas sentenças já estão limitadas aqui por uma diferença e uma igualdade, o cálculo do limite sempre vai ser feito na diferença. Por quê? Porque limite nós estamos querendo calcular o que está acontecendo nas proximidades do ponto e não no ponto. Na segunda sentença aqui, o que eu tenho é um ponto. Na verdade, eu sei que essa função, quando x vale 5, o y é igual a 2. Nós estamos querendo saber o que está acontecendo com ela quando ela está chegando no 5, ou seja, valores diferentes de 5. Então, nós vamos ter aqui 5 menos 5, que é igual a 0. Ok, o limite existe e é 0. Então, vamos para a nossa terceira etapa. A terceira etapa é verificar se o f de 5 é igual ao limite desta função quando x tende a 5. O f de 5 deu quanto? Deu 2. O limite de f de x com x tendendo a 5 deu quanto? Deu 0. Ou seja, aqui nós temos uma diferença. Se eles são diferentes, nós podemos concluir, então, olha, logo, a função é descontínua em 5. Viram a importância da gente tentar os três procedimentos? Ok? Porque é muito comum, faz o primeiro, faz o segundo e já conclui. Não, eu tenho que analisar o terceiro para comparar esses dois resultados aqui e verificar se está certo. Então, aqui está ok, mas aqui falhou. Então, a minha função é descontínua. Nesse caso aqui, olha, não está pedindo não, mas se a gente quisesse esboçar o gráfico dessa função, nós teríamos exatamente a seguinte situação, ó. X, Y. Nós teríamos a seguinte situação aqui. X menos 5 é uma reta, né, crescente que corta Y lá em menos 5. Então, nós temos exatamente isso aqui, ó. Deixa eu descer aqui um pouquinho, né? Então, olha, ela vai cortar o x aqui em 5 e o y em menos 5. O comportamento dela seria esse aqui. Só que ela assume esses valores somente para x o quê? Diferente de 5, ou seja, ela assume todo esse comportamento aqui menos no 5. Então, ela tem uma bolinha aberta ali no 5. E a segunda sentença, 2. 2 ela vai ser uma reta, uma função constante aqui, né? Cortando aqui em 2. Quem ainda tiver dúvida
no traçado, no esboço desse gráfico aqui, é só assistir as nossas aulas de gráficos de funções definidas por duas ou mais sentenças, ok? Aqui eu tô até fazendo um pouquinho mais rápido, porque nós já trabalhamos algumas aulas anteriores com esse esboço. Aqui, então, o que está querendo dizer aqui? Que quando x vale 5, o y vale 2, ou seja, na verdade aqui eu só tenho um ponto. Olha como é que eu consigo ver a minha descontinuidade ali, ok? Ou seja, eu tenho uma função descontínua. Bom, vamos ver agora o nosso quarto exemplo. Mostre que a função f de x igual a x2 menos 3 é contínua para qualquer valor de a. Bom, só de nós vermos a função aqui, ó, x2 menos 3 é uma função de segundo grau, a gente já sabe que a parábola ela é contínua, ok? Aqui, na verdade, nós vamos provar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer, olha, não é para qualquer valor de a, então vamos fazer o f de a, considerando o a aqui, olha, um valor qualquer. Substituindo o a da minha função, eu vou ter a2 menos 3. Ok, tá definido, sem problemas. Segundo, vou analisar o limite dessa função quando x tende a a. O limite dessa função quando x tende a a vai ser o quê? A2 menos 3. Ok, o limite existe. Então, olha, o f de a está definido e o limite existe. Então, nós temos agora que fazer a nossa terceira verificação, que é analisar se o f de a é igual ao limite desta função quando x tende a a. Ok, olha, qual que é o f de a? A2 menos 3. Qual que é o limite? A2 menos 3. Ou seja, verdadeira aqui, então nós podemos concluir que a função é contínua para todo valor de a. Ou seja, o que a gente já sabia, né? Já que a nossa função se trata de uma função do segundo grau, uma função quadrática, ok? Continue assistindo às nossas aulas, inscrevam-se no nosso canal e compartilhe com os colegas. Até a próxima aula!